Bem, o Programa em Vista está de volta agora no seu terceiro bloco, falando com a doutora Cibele Proasca Kirihara e a doutora Andréia Machado de Souza, que são cirurgiãs dentistas e tem um consultório, tem a clínica aqui no Jardim Agu, em Osasco, que é a KPO Odontologia, e vem falar também dessa especialidade com as crianças, né? O tratamento dos dentinhos das crianças, que já deixou de ser aquele trauma. Mas eu perguntaria agora para a doutora Cibele, na questão da ortodontia, hoje tem novas tecnologias, tem novos aparelhos, e a gente vê, doutora, às vezes não só a criança, os jovens, o adolescente, que talvez seja um período mais normal, mas há pessoas mais maduras, pessoas da terceira idade, usando aqueles aparelhos odontológicos, né? É eficiente, é eficaz esse tratamento? Sim, né? Hoje, no caso de adultos, né, pessoas de terceira idade, muitas vezes eles colocam o aparelho em função do quê? Para ajudar a auxiliar numa prótese ou num movimento de implante. Então, isso acaba ligando, né? Então, você usa a ortodontia para ou abrir um espaço que necessita para fazer um implante, né? Ou então para você posicionar melhor aquele dente, gerando um local para fazer ou o implante ou a prótese, desinclinando o dente, né? Então, às vezes tem casos de pacientes que têm um espaçamento dos dentes, né? Uns diastemas, então ele deseja colocar também uma prótese, então você vai fechar esse espaço ou acertar um dente que está com toque e que com a prótese você acabaria prejudicando essa prótese, né? Você teria tendo um contato prematuro. E aí a ortodontia auxilia muito nisso. Mas nas crianças, lógico, eles acabam, você consegue prevenir e às vezes aumentar os espaços, evitando assim um tratamento mais traumático no futuro, as extrações, tudo isso. Então, a criança também. Então, hoje a gente acaba vendo mais crianças e adolescentes com aparelho, né? Mas os adultos também hoje estão vindo. Inclusive, existe um aparelho hoje, que é um sistema moderno, com uma tecnologia muito mais moderna, desenvolvida na NASA, com fios ortodônticos, tudo que são os aparelhos autoligados do sistema Damon, né? E a força que ele tem, que ele age na boca, ela é muito pequena. Então, isso faz com que os movimentos ocorram de uma maneira muito mais natural e sem dor. Então, tanto para adulto como para criança, já não é mais assim aquele trauma, aquele sofrimento. E isso faz com que você, para a criança, quando usado pequeno, ela evita aqueles aparelhos de parafusinho ou as disjunções que eram traumáticas para expandir a arcada, né? Ou então você também hoje tem aqueles aparelhos, os implantes, os mini implantes, que você evita aqueles arquinhos extraorais, que antigamente se via muitas crianças com aqueles arquinhos feios, né? Então, todo mundo tinha 1001 nomes, né? As crianças levavam vários apelidos. Um deles era freio de burro. Freio de burro, isso mesmo, né? Então, hoje... Eu tenho filho pequeno que já usou e ficava traumatizado mesmo. Então, aí você pode lançar mão de algumas, né, tecnologias, que seriam os microimplantes, que você já evita a colocar. E esse sistema Damon, ele faz com que você tenha o quê? Você evite as consultas, elas vão ocorrer de uma maneira mais espaçada, então não vai ter aquela consulta mensal, ela vai ocorrer de uma maneira mais espaçada, né? E ele vai fazer uma movimentação muito mais rápida e eficaz. Então, ela vai diminuir o tempo de tratamento, dependendo do caso, de 30% a 50% do tempo de tratamento. Olha, que legal. Então, isso é e assim, eu perguntaria para a doutora Andréia, qual é a idade, né? Eu queria umas dicas, né, para nós passarmos aqui para o nosso telespectador. Qual a idade que o papai e a mamãe devem levar a criança ao seu consultório, né, à sua clínica, para iniciar já um tratamento? E quando que começa? Então, olha, já na pediatria, né, os médicos, eles já dão uma orientação, mas o ideal, Paulo, é que já, né, ao nascer,
a mãe já tivesse orientação. Por quê? Ele mama, né? Fica o leite, como ela deve higienizar, né? Então, assim, eu acho que desde que a criança já nasceu, já começar a levar, né? Participar, a própria mãe tentar entender. E depois ela dá uma sequência, porque para a criança é bom, né? Se torna uma coisa assim, normal ela ir ao dentista. Então, porque depois vem os primeiros dentinhos, como ela deve cuidar, né? Porque a gente tem, falando a grosso modo, cáries de mamadeira, que já dá em crianças pequenas, né? Já recém-nascidas. Então, tem várias coisinhas que seria interessante a mãe já participar. Então, assim, desde quando nasce até, né, a fase adulta mesmo, ele tem que já dar, porque assim, você tem que ver que a odontologia, né, a cárie, ela é uma doença. Então, como tudo a gente vai, né, você todo mês leva ao pediatra para ver, então ela também tem que ter essa assistência com a criança, né? Então, sim, assim, é isso que a gente quer que a mãe participe, que a criança venha, né, na fase já de 4, 5 anos, já não tenha mais nada, já esteja bem orientada, e aí ela vai ter uma infância tranquila, a mãe vai ficar tranquila, né? Então, eu acho que desde... Na verdade, né? a criança, a orientação ideal para a mãe é, mesmo assim, com 2 aninhos, por volta de 2 anos, ela passa a escovar os dentes. Então, existem pastas com flúor e sem flúor. Então, sim, nessa fase, o ideal é usar pasta sem flúor, porque a criança pode deglutir. Aí isso vai ocasionar um mal, né? Que vão ser as manchas futuras nos sim, dentes, aquelas manchinhas de fluorose. Então, assim, a orientação ela tem que ser dada pelo dentista. E aí a higienização de pasta, e a partir do período que ela já consegue fazer um bochecho e cuspir, e não vai deglutir mais essa pasta, aí sim você passa a usar as pastas fluoretadas, que são as Tandes, essas que estão no mercado. Mas antes desse período, mais ou menos 5, 6 anos, que eu acho que a criança já consegue fazer, né, dependendo da criança, né? Aí, antes desse período, ela vai estar usando pasta sem flúor, né? Tá. E isso geralmente é orientado pela odontopediatra, ou pelo ortodontista, ou pelo clínico geral mesmo. Legal. Gente, infelizmente o nosso tempo está se terminando, né? Eu já vai ficar o convite para vocês voltarem, para nós darmos mais dicas aí para o nosso telespectador, mas por hora nós vamos ficar assim com as suas despedidas finais. Eu iniciaria pela Andréia. Paulo, obrigado pela atenção. Espero que a gente tenha esclarecido um pouco, né? Porque assim, nós estamos vindo com essa proposta de a mãe ficar tranquila, que hoje ela não tem muito tempo, né? Então assim, nós participarmos mais da vida da criança. Então, controlando, ajudando, orientando, tá? Então assim, obrigada. Então, o que fica o meu recado é: prevenir é melhor que remediar. Sim. Então, devamos prevenir. Eu também agradeço a vinda ao programa. Realmente é um assunto extenso, que o tempo voa, né? São vários assuntos, mas realmente a criança, a tendência hoje, o mundo está prevenindo, né? Então hoje você sempre tem que evitar. E prevenindo é a melhor maneira de todos os jeitos, em todos os sentidos. Mesmo para os pais e para as crianças no sentido de dor, né? E no sentido até financeiro, né? Porque isso vai ocasionar um custo muito menor no dentista. Muito bem. Tá então bom? Nós agradecemos a KPO Odontologia, que nos permitiu, as doutoras Cibele Proasca Kirihara e a doutora Andréia Machado Souza, que viessem aqui ao programa Em Vista. Quero mandar um abração ao Carlos Fernando Zupo, que fez a intermediação desse contato, que foi muito legal, e agradecer principalmente a você que nos dá a honra de sua audiência. O Em Vista vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos.